Mais uma vez, a Mata Lusitano, exemplo daquilo que tem acontecido ao longo destes 20 anos, está a desenvolver uma série de projetos em diversas áreas que são do âmbito social, na perspectiva de dar ferramentas às pessoas com mais problemas, mais favorecidas, para poderem resolver os seus problemas de vida. E ao mesmo tempo, a Mata Lusitano tem-se candidatado a diversos programas, a diversos projetos. Estamos, neste caso concreto, estamos a falar do projeto CLDS 4G, a quarta geração, especificamente numa das ações que tem a ver com o mundo rural, com as freguesias. Este CLDS 4G foi criado, foi preparado, nomeadamente para a intervenção nas freguesias. Quero, em nome do povo de Malpica, agradecer em primeiro lugar à Mata Lusitano, através do projeto CLDS 4G, essa iniciativa do álbum de vivências que permite a que todas as localidades, e neste caso em concreto a Malpica do Tejo, a nossa terra, ficar com um registro para a posterioridade daquilo que foram os usos, os costumes, as vivências, o folclore de uma aldeia tão típica e tão longe de Castelo Branco como é Malpica do Tejo. Uma aldeia que historicamente evoluiu isolada entre o Tejo e o Pão Sul, que por isso criou raízes próprias, um folclore novamente muito próprio, diferente, não é melhor nem é pior que as outras, mas é diferente de todas as outras da região. Por isso que quero dar os parabéns novamente à Mata Lusitano e ao projeto CLDS 4G por esta iniciativa que com certeza irá alegrar muita gente e muitos malpiqueiros ao ver este vídeo. Sou Gracinda Boa Ferreirinho Diogo e nasci em 1947. As minhas brincadeiras era comer toda a gente, né? Era andar na rua, só brincávamos na rua. Jogávamos ao mocho. O mocho é um pau, aí 50 ou 60 centímetros, e depois é mais 20 ou 30, e a gente punha em cima de duas pedras, ia lá com aquele maior, metia-lhe por baixo, dava-lhe uma pancada, quem mais longe chegava com o pau era quem ganhava. Eu sou Matilde Barata Vicente Amaro, tenho 73 anos, nascida, portanto, e criada aqui em Malpica do Tejo. Nasci no dia 24 de 12 de 48. As minhas brincadeiras aqui em Malpica eram como todas as crianças, portanto, jogar à bola, andar pelo campo aos grilos e a fazer patifarias por vezes. Íamos para as hortas, apanhávamos aquilo que lá, as maçãs e as laranjas, e comíamos, e depois vinhamos, íamos jogar à bola e não tínhamos grandes brinquedos. Antigamente não havia grandes brinquedos. Qualquer coisinha, qualquer latinha, qualquer um pratinho, um prato que se partisse, nós aproveitávamos aqueles bocadinhos e fazíamos e brincávamos com isso. Não havia brinquedos. Eu chamo-me Maria Madalena Cabrito Leitão Martins, nasci em Malpica do Tejo em 1949. O meu tempo em criança era brincar. Eu estive aqui praticamente até aos 5 anos de idade. Depois dos 5 anos de idade fui para um monte ali para lá da Santa, chamado Monte do Galisteu. E estive lá até aos 10 anos. Mas antes vim para a escola, já tinha 8 anos e tal.
Os meus pais pediram a um professor para me atrasar um ano, porque tinha um irmão cá na escola e os meus pais eram pobres, estavam para ali, e a minha tia não nos queria os dois cá na escola. Então estava lá um, a escola aqui um e eu estava lá. E eu depois vim, já tinha quase 9 anos de idade quando vim para a escola. A gente fazia assim 4 quadradinhos e depois saltávamos, punhamos lá uma pedrinha. Depois íamos buscar outra vez a pedrinha, aquela que chegasse lá mais ao fundo com a pedrinha dentro do quadradinho é que ganhava. E estávamos sei lá, a cabra cega, que íamos a esconder umas às outras e depois elas iam com os olhos fechados, tapados, a ver onde é que a gente estava escondida. Era assim esses jogos que a gente praticamente tinha brinquedos. Eu tive uma bonequinha que ainda lá tenho, e já tinha pelo menos, foi quando a minha irmã começou a namorar, já tinha pelo menos uns 14 anos. A primeira bonequinha que eu tive, chorava para o meu pai me comprar uma bonequinha. E disse assim, um dia furou os chabolais, eu tenho lá um senhor que comprava lá as fazendas, estas fazendas, comprava lá o meu pai, e ele disse, se eu for lá, o senhor tem lá bonecas, eu trago-te uma boneca. Trouxe uma boneca de cartão, e eu, assim que vi a boneca, mas ainda não tinha 14 anos, era mais nova. E assim que vi a boneca, eu disse, ai pai, uma boneca tão bonita, estás a ver? Aí me disse que a hora fosse o chabolais, que trazia uma boneca, trouxe uma boneca. Então, mas o que é que eu fiz à boneca? Eu vi a boneca, tirei logo os vestidos, e depois no fim fui-lhe dar banho. Fui-lhe dar banho, a boneca era de cartão, olha, desfez a boneca toda dentro do alguidar. Chorar que eu chorei. Diz o meu pai, ainda que não for trago-te outra. Oh, mas o meu pai nunca mais lá foi, porque acabou com aquela vida. Emigrou para a França e foi-se embora. Tinha eu 14 anos e meio. E o namorado, que era na altura o namorado da minha irmã, é que me trouxe uma bonequinha que ainda lá tenho. Não deixo ninguém mexer na bonequinha. Só lhe tiraram já o vestido. Uma bonequinha assim pequenina deste tamanho, mas é plástico, com os olhos pintados. Oh, tenho uma estimação na bonequinha. Ainda lá tenho a bonequinha. Foi o meu cunhado, futuro cunhado, que me ofereceu. Maria José Afonso Barata Lucas. Nasci no dia 15 de fevereiro de 1955 em Malpica do Tejo. Ia andar daqui até lá em cima, ao posto da Janier, que era a escola. Quando saíamos ao recreio, dizia assim para eles, olha, vamos à minha avó, vamos às tingerinas e às laranjas, ou às peras, o que havia, nós vinhamos para cá. Depois elas, antes era aqui uma parede, e depois era outra ali, e cheia de silvas. E elas, eu dizia que se amontavam na parede, amontavam-se lá acima na parede, vinham a correr. E também queriam que eu viesse, mas eu não me sentia com coisa de vir na parede, que não queria vir. Houve uma vez, tanto me disseram, eu montei-me também atrás delas, assim a andar a correr assim por cima da parede. Quando cheguei ali, estava ali um montão de silvas, caí lá para o meio das silvas. Elas chegaram aqui à ponta e eu nada, estava lá tombada, então, e eu não era, eu bem dizia que eu não queria ir. As brincadeiras eram estas. Chegávamos aqui, minha avó tinha ali muitas laranjeiras e tangerneiras, elas iam para lá encher a mula, a comer, e eu ia dar conversa à velha. Estava para meio à velhinha, coitadinha, e elas enchiam ali a mula de laranjas. Eu andava abastecida, eu tinha muitas com fartura, não era? E então, outras vezes eram as saladas. Anda, vamos lá, que a minha avó tem lá muitas saladas espanholas. Vamos lá, elas gostavam, eu não era assim de molhar o olho da salada e comer, mas elas comiam, elas iam lá os olhinhos da salada, atrás. Quando era feijão verde, era feijão verde. Bom, nós derroteávamos a horta à mulherzinha. E o alcançar, o problema ainda mais grave ainda era o alcançar que estava lá semeado e espojavam-se lá todas no meio. Quando a mulher ia para ceifar, estava tudo deitado. Pronto. Era as brincadeiras, também não tínhamos mais. Maria José Cabrito Lavado Dias, nasci dia 1 de março de 1961, em Malpica. Fui criada sempre em Malpica e estive cá até aos 19 anos. As brincadeiras era a bola, era o befe, que chamam-lhe macaca agora, mas nós chamávamos do befe, o salto de cavalinho, o eixo corrido. No inverno, quando a terra tinha lama, era jogar ao espeta. Era um jogo mais próprio para os rapazes, mas nós, eu, rapariga e muitas amigas minhas, jogávamos ao espeta. E jogar ao mocho também, que é o dos paus, corridas, e à roda lá na escola dávamos as mãos umas às outras a cantar aquelas cantigas próprias da meia idade lá da escola. Os bailes eram feitos em salas próprias, havia aqueles salões de baile, não é? Portanto, um era aí da Fonte Nova para cima, que era o baile dos pobres,
E depois havia o outro lá no Largo de São Pedro, que era o baile, assim, das mais abastadas. Chamávamos nós o baile da mania. Era o baile de cima, o baile da mania. Pronto, e depois íamos, pagávamos uma senha, pagávamos 25 tostões, na altura, para lá entrarem, e era até à meia-noite. Não era como agora, que começam à meia-noite, quando há. Nós era das 8 às 9 até à meia-noite. Depois, se queríamos dançar mais uma horita, a gente nunca se fartava, estava lá a guarda, tínhamos que pagar à guarda. Quem é que havia de pagar? Os que queriam ser nossos namorados. Tinham que pagar à guarda para nos estar ali mais um bocado, a falar com eles. Ao domingo havia sempre baile. E estávamos sempre desejosas que chegassem os domingos. Portanto, havia os 2 bailes, os 2 salões, o das meninas mais pipis, digamos assim, mais finas, que eram as filhas dos agricultores, de pessoas que viviam um bocadinho com mais, eram mais abastecidos. E então os outros, as pessoas que andavam no campo, iam para o outro baile. Havia sempre 2 bailes. 2 bailes, portanto, eu, como já disse, o meu pai era agricultor, eu já, portanto, andava a estudar e coisa, então ia para o baile, que é o baile de cima. Eram mais as pessoas com quem eu lidava, iam para o baile de cima. E as outras meninas iam para o outro baile, que eram as pessoas que andavam a trabalhar no campo, e assim, que andavam a trabalhar por conta do trem. E então juntávamos todos no baile. Dos mais pobres, era assim, nem lá cabíamos. Que ele era, vá para dentro. O que era preciso era a gente andar encostada. e o baile de cima, lá o baile das mais abastadas, era assim um bocadinho mais à vontade. O baile dos pobres era sempre o mesmo, era o dono do salão. E o baile dos mais ricos, assim é que era, o senhor não tocava, era o tocador que apanhava. Um que morava aqui nesta casa, chamava-se Rafael, tocou lá há muitos anos. Outro que mora naquela ali, olha, mora aqui os tocadores todos. Chamava-se Américo, também tocou lá há muitos anos. E às vezes vinham tocadores de fora. Quando me apanhava cá de Malpica, vinham tocadores de fora. Conheci o meu verdadeiro marido, com quem casei, tinha 16 anos, ia fazer 17. Ela depois, no entanto, apareceu aqui a dar levava-me 3 anos, a dar os documentos para a tropa. Foi quando eu o conheci. Quem é aquele rapaz? É fulano, é filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. Essencialmente, eu nunca tinha visto o rapaz. Fomos aqui para um bailarico aqui do Tio Albino Maia, para onde está ali aquele carro. Fomos para lá e depois ele, como ia encostado, era muito envergonhado, também não conhecia cá ninguém. E depois foi um primo dele, que chamava-se o João Cunho, que o pai dele também era irmão do meu sogro, e fomos para ali e depois ele é que disse, anda cá a dançar com esta rapariga. Porque o outro rapaz gostava muito de dançar com uma prima minha, que era a Maria de Lourdes, a filha de Xangil. E andavam lá a dançar e depois eu disse, volta-me assim, mas Helena, vai dançar aqui com o meu primo. Eu não vou. Não vou. Vais. E depois fui dançar com o rapaz, pronto. Mas daí o rapaz, no entanto, deu os papéis para a tropa, foi-se outra vez embora para Lisboa e eu fui outra vez depois. E ele disse ao primo, não sei o quê, sabes onde é que essa rapariga mora? E disse assim, essa rapariga mora ali ao pé de mim. Diz que ele sabia onde o primo morava, porque ele também morava na mesma rua, só que eu morava na outra rua da parte de trás, ele morava na Rua da Ruinha e eu morava na rua atrás da igreja. Essa é onde mora. E ele não se quis ir embora para Lisboa enquanto não soube a rua onde eu morava. Tirou a morada e depois escreveu-me uma carta. Escreveu uma carta de lá a dizer se eu queria namorar com ele. Eu disse assim, eu tinha 16 anos, ia a caminho dos 17, mas não tinha feito. E depois eu disse, mãe, tens aqui uma carta. Eu não quero responder. Não quero responder. E então assim foi. Quando ele veio depois a fazer a tropa, depois é que já tínhamos trocado correspondência, mas eu não namorava com ele. Ele não vinha cá. Depois quando deu o coisa para a tropa, que veio dar o nome para a tropa para seguir, é que então começámos a estar a namorar. Ele tinha 20 anos e eu tinha 17. Foi assim. Namorámos 6 anos e casámos. Pronto. Íamos aí para esse bailarico. O nosso baile, o meu baile de casada também foi nesse baile do Albino Maia. Os rapazes queriam dançar com as raparigas, iam interromper e pediam licença. Se a rapariga e o rapaz estivessem de acordo, aquele saía e dançava com o outro que ia pedir licença. Isso é que houve um tal rapaz que gostava dela e quis ir dançar com ela, pediu licença, e o outro que já estava lá a dançar não deu licença. E o outro queria, e o outro não deu, e o queria e não deu. Começaram a discutir
até que o outro que estava a dançar com ela, o que queria dançar não conseguiu, ameaçou o outro que estava já a dançar, que sabia de vingar e que havia de, pronto, ameaçou de que lhe fazia mal. Passado alguns dias, o tal que a gente, pronto, que se pensava que sendo namorado, apareceu morto. Deitaram as culpas ao tal que o tinha ameaçado. Depois, mais tarde, veio-se a verificar que havia o irmão do que se pensava que fosse namorado, também estava apaixonado por ela, aproveitando as ameaças do outro, e foi ele próprio que matou o próprio irmão. A mãe, naquela dor, naquela tristeza, coitada, e ela dizia, Nosso Senhor faça, porque o tal que foi acusado dizia que não tinha sido ele. E a mãe dizia, Nosso Senhor faça vir esta verdade e que tonto se ponha quem matou o meu filho. E o que é certo é que o outro filho dela começou a ficar doente mental e ficou tonto mesmo. E depois acho que lá que acabou por contar que tinha sido na horta, uma horta que é até aqui muito perto, ali à frente, que é a mina do ateleiro. Acho que pegou na enxada e deu na cabeça do irmão e matou o irmão. Pronto. E daqui até lá embaixo a festa ali era a Páscoa. E lá embaixo era a festa de agosto. Íamos para lá andar daqui. E de noite ia com a candeia e com o lampião. Era como calhava. Era como calhava. Se calhava a cantar, cantava. Se não calhava, era a fazer patifarias também. O intrudo era deitar água e cinza e tudo uns aos outros a brincar. E depois fazia-se as contradanças, já era a sério. Juntava-se um grupo, tudo à roda, ia um casal, um rapaz e uma rapariga ao meio, a despique, a responder um ao outro. Boa tarde, espeirinha, quero-te pedir uma coisa. Pela janela da cozinha, vejo que estás lavando louça. Atira de lá com beijo, com que a patroa não ouça. Retire-se, seu mal-criado, leva com garfo nas ventas. Se ela fica espetado, tal beijo não aguentas. Estar eu aqui descansada, vir-me com essas tormentas. O grande mal que eu disse, para ficares atormentada. Se tu casasses comigo, deixavas de ser criada. Vestíamos ali uns farrapos todos velhos, tapávamos a cabeça, íamos à casa das pessoas, porque as casas estavam tudo abertas, a gente entrava sempre a ter à porta. Normalmente as casas têm o corredor, as pessoas estavam na cozinha, só davam conta quando já estávamos em cima delas e algumas dessas estavam. A gente fazíamos palavras brincadeiras e depois as pessoas davam-nos umas laranjas, um ovo, a gente dizíamos que queríamos antes um chouricinho assim, e às vezes uma moedinha também. O enterro da sardinha era feito na quarta-feira de cinzas, a seguir ao Carnaval. Portanto, juntavam-se um grupo de rapazes, arranjavam um caixote, onde vinham antigamente as sardinhas, vinham cá a vender as sardinhas, punham-lhe um pano preto por cima e depois andavam a dar a volta às ruas com esse, que era fazer de caixão, não é? E a dar a volta às ruas, a choramingar, digamos assim, que tinha morrido. Terminava assim o Carnaval, digamos assim. Era a partir logo da quarta-feira de cinzas. Era a partir da quarta-feira de cinzas. Depois, terças e sextas, fazia-se a encomendação das almas. Foi o que fomos a fazer ontem. E depois, quando era já rente à Páscoa, já era então outro. Não estranho de falar à malpequeira, hein? Que eu faço a propósito. E depois fazia-se então, havia outros cânticos, as pessoas sentavam-se à porta, ao sol, a cozer a roupa, que antes era assim. E havia uns cânticos específicos, nessa altura também só se cantava, os cânticos pertenciam à Quaresma. Além vem Jesus, então movendo para que ele
crendes vós, ai, queremos ir com ele, que ele leva a cruz. Vinha-se à igreja, toda a gente, era aqui que o povo se juntava. Depois daqui saía a procissão, aqui para as ruas principais, por esta acima e por duto abaixo. Depois chegávamos, entrávamos aqui, outra vez, depois dávamos aí mais um jeitinho, e era assim. Portanto, e havia um canto específico para cada dia da procissão. Um era o da quinta-feira, que é verbal, é para aí, é para todo lado. E havia então o especificamente Malpequeiro, que foi o que cantámos há bocadinho, nas procissões da Semana Santa. A Quaresma era assim uma parte mais triste, mas ainda enquanto eu fui jovem não havia bailes, não havia nada. Mas o tempo da inspeção passou a ser na Quaresma, já muito perto da Páscoa, mas já os últimos anos que eu estive solteira, a inspeção já era na Quaresma. E na inspeção, os rapazes da inspeção davam baile. Davam 2, 3 bailes seguidos, logo 3 dias ou 2 dias seguidos de baile. E as nossas mães, ninguém aceitava haver baile na Quaresma, aquilo era um pecado muito forte, mas pronto, depois os rapazes davam o baile, uma porque era prima, outra porque era da família, e pronto, e com o tempo depois fomos acostumando a ir ao baile, e o baile até havia conjunto, costumava, quando foi o meu marido à inspeção, até trouxeram cá um conjunto, e o ano antes e o ano a seguir, e pronto, aí já se começou um bocadinho a perder o costume, pronto, já dávamos as nossas mães não aceitavam de maneira nenhuma a gente ter que ir dançar na Quaresma, nem pensar, mas pronto. Lembro-me muito do domingo de Páscoa, das procissões de quinta e sexta-feira santa, e depois no domingo de Páscoa íamos à missa, e depois quando o Sr. Padre ia a dar as boas festas a toda a aldeia, ia a todas as casas, eu ia a correr para a casa da minha avó, porque a minha avó morava atrás da igreja, era das primeiras ruas que era a visita pascal. Íamos a correr para a casa da minha avó para beijar lá, juntamente com a minha avó. Depois eu tinha uma tia no arrabalde e ia a correr para a casa, eu corria também tudo igual ao padre, lá, aquela equipa toda que andava a dar volta. Na casa da minha mãe já era ali à volta das 5 da tarde e, portanto, dava tempo suficiente para ir a beijar o menino, o Nosso Senhor, chamávamos o Nosso Senhor. Em todos os sítios da família, onde havia família, nas ruas, pronto, passava a dar as boas Páscoas. Pronto. Depois vinha o sábado da Aleluia, cantava-se a Aleluia. Depois vinha então o domingo de Páscoa, fazia-se outra vez a procissão pelo mesmo sítio, chamada a Ressurreição. Íamos outra vez a fazer a Ressurreição, aí já era com o cântico da Aleluia, na Ressurreição. Vinha então a segunda-feira de Páscoa, que era o dia que íamos lá festejar a Romaria, fazia-se lá a Romaria, primeira missa, e depois a Romaria, e vai-te cantar para ali a Aleluia outra vez. Havia um senhor que tinha lá um talho embaixo, vendia carne de ovelha e de cabra, chamávamos-lhe carne fresca, ele vendia lá embaixo no talho e depois preparava logo quilos e meios quilos, punha num prato e a mulher dele dava volta à aldeia lá para os clientes que ela já tinha, ia a levar a casa mesmo, ia sempre a saber se então querem um bocadinho de carne, para agora é festa e tal. E era. E lembro-me também que o cheiro no domingo de Páscoa, passávamos na rua, era um cheiro a carne guisada, quase todas as casas tinham, pronto, aquele cheiro do refogado da carne, era também, pronto, uma coisa típica também da época, que era as amêndoas também, pronto, que havia também os compadres que ofereciam as amêndoas às comadres, as comadres distribuíam uma prendinha, isso dos compadres era feito o sorteio no domingo de Carnaval, domingo de Gordo. Depois na Páscoa eles ofereciam era as amêndoas e uma prendinha, às vezes era só as amêndoas, outros não era nada, pronto, era conforto. Ai, Nossa Senhora das Neves, ai, onde tendes a morada? Ai, onde tendes a morada? Ai, no monte de São Domingos, ai, no
trabalho ainda era muito mau. O trabalho aqui ainda era muito mau, era muito rigoroso. Havia aqui, os postos de guarda-fiscal estavam atacados, havia aí mais de 20 ou 30 guardas-fiscais metidos naquele posto aqui em cima, quem vai para o cemitério. Ainda lá está o edifício. E então, eles andavam às patrulhas, eles não patrulhavam as ruas, porque nem patrulhavam as ruas era a GNR. Eles iam para essas montes, quando a gente andava no campo, de vez em quando lá estavam eles. De vez em quando andávamos a fazer a nossa vida, lá estavam eles, lá aparecia. E dizia assim, quem é? Epá, vê ali a guarda. Não, é os guardas fiscais. Vinham, davam volta aos montes todos, junto ao Tejo, eles corriam a área toda e até uma Forte da Beira. Encontravam-se lá com os outros, ali naquele monte chamado Monte não me lembro agora, não era Monte Grande, nem era Monte Grande, nem era o Plote. Era junto ali ao Galesteiro, do lado de cima. Não me lembro aquele monte. Exato, Monte Linhares. Até encontrar os outros carabineiros que eram da outra secção de Monforte e de Idanha ali. Quando eu fui à Espanha, passámos para aquele lado e depois fomos às compras e lá de noite, vemos toda a noite às pachachadas, mas já com as compras feitas. Já tínhamos lá as nossas compras que tínhamos ido a comprar lá em cima à Espanha, porque a gente ainda vai um bocado do Tejo até lá, ainda é um bocado como daqui lá em cima ao largo. Bem que ainda é assim. Pronto. Depois, para dormirmos, uma prima minha diz assim, uma prima que se chamava Maria Pinta, diz assim, ir ali para Palheiro. Ir lá para Palheiro. E nós fomos para Palheiro. Para lá a dormir, fomos para lá a dormir. Fomos para lá. Umas com os chás prontos para as costas, outras, pronto, embaralhamos-nos lá todas no meio da palha. Aquilo parecia que tinha caído neve de cima de um chal para outro, era rir e rir. Quando foi no outro dia de manhã, quando passamos, o homenzinho veio a passar-nos, quando nos passou para este lado, quando chegámos ao pé da caseta, fazia assim uma parede, era um com ele, fazia assim, estávamos lá. A outra começou a dizer que não tinha a carteira, que tinha lá deixado a carteira na propaganda, no pagode. Começou a bradar, os guardas veio um de uma breca, outro da outra, alto aí. Ficámos sem nada do contrabando. O mês que ganhei, perdi-o todo ali. Nós morávamos estávamos ali no Galesteiro e a gente andávamos sempre a respeitar. E um dia, o meu sogro nunca quis emigrar, o meu pai não. O meu pai emigrou, foi-se embora. O meu sogro nunca quis emigrar, pronto, quando queria as vacinhas, lá ia ele, com a saca, ia buscar contrabando à Espanha. Um dia, para não irem pelo caminho dos guardas, foram aqui para o Negrais. Foram para o Negrais, deixaram lá abaixo, tinha lá uma barcota com partes de lado de cortiça, era assim, parece uma banheira, e eles tinham umas espontaneidades, estavam-se naquelas barcas, e ia só um, depois um ia levar o outro, e o outro vinha a levar o outro, porque não cabiam todos deitados na barca, aquilo era uma barca de cortiça. E um dia disse, disse para o Tio Manel, eu já namorava com o meu marido, mas disse para o Tio Manel, Tio Manel, eu não vou ir na barcota. Até a gente chamou o outro barco que estava cá abaixo, estava lá, o outro senhor, não sei o nome do homem, não me lembro o nome do senhor, veio com a barca e passou-nos para lá. O outro senhor, que levava os dois, que iam passar, quando chegou àquele lado, estavam os carabineiros de lá, ele caiu, deitou-se, faz que se deitou para a água, para se molhar, e disse, então, mas o que é que vocês vinham para aqui fazer? Vinhamos para aqui com as raparigas, vinhamos para aqui a aprender a nadar, que era para nos jogarmos da guarda fiscal, senão éramos multadas e éramos presas lá. Trazia duas panelas de esmalte, 2 sacos para aquecer a água dos pés, para aquecer a água quente, e trazia uns ténis e umas pantufas. Houve uma que agarrou nas pantufas, meteu-as aqui entre as pernas. Ela era gorda, mas ela meteu-as lá. É feita parva, não quis meter nada, era só pachachadas que andava lá a fazer feita maluca. Era feita maluca, andava lá só feita tonta, a fazer pachachadas. E elas a riram-se às cascalhadas, não quis meter nada. Quem meteu, passou. Quem não meteu nada, ficou ali tudo. Pronto. E depois dava saltos. Dai-me lá as sapatinhas para a minha irmã, que a minha irmã, coitadinha, nunca tinha calçado. E não, nunca tínhamos calçado sapatas daquelas, não é que nós tínhamos cá sapatas lá, era mais barato. Dai-me lá as pantufas, ainda nunca calcei umas pantufas, dai-me lá. Sabe o que o guarda me disse? Vai a comprar a Castelo Branco, faz lá o leilão. Andam a par quando for o leilão, vai lá o leilão. Vá, toca andar.
camchinada, nem as panelas, nem os sacos, nem as pantufas, nem sapatos, nada do mundo. O meu pai saía do trabalho à noite, jantava, minha mãe que lá dava uma malga de sopa, não é? Jantava, e lá ele com a saca. Para lá, levava rimas como é que se chama? De sabão. Para lá, levava rimas de sabão às costas. 40 quilos e 30 quilos de sabão. E para cá, traziam café e traziam chocolates. Para vender. Mas isso era outro contrabandista que comprava estes, que pagava estes só, mas não pagava nada. O funcionário não pagava nada. Outras vezes, era a época de levar ovos. Levavam para lá às 30 e 40 dúzias de ovos e traziam para cá outra vez café e chocolates, que era aquilo que eles mandavam para cá. Aquilo era uma troca por troca, praticamente. E depois, o contratava, né? Você, por exemplo, contratava, dava-me qualquer coisa. Do lucro que tinha daquelas coisas que vendia, dava-me qualquer coisa. Portanto, por isso é que o meu pai deixou daquela vida porque não quis. Disse assim, mas agora ando aqui toda a noite a trabalhar, a cartar caixas de ovos e a cartar caixas de sabão para vir a dizer, dar-me 25 tostões ou 2 tostões. Não, isto não dá nada. Então, depois deixou. O meu pai foi muito pouca vez. O meu sogro é que não. O meu sogro ainda seguiu a vida e o meu pai não. Portanto, era um senhor que lhe chamava o Mené da Vaca. E esse senhor tinha que apresentar o serviço dele também. Quando ia lá para o Tejo, que apanhava os contrabandistas profissionais, porque havia aquelas pessoas que iam buscar uns pratinhos para casa e tal, mas havia os profissionais que viviam do contrabando. Mas esse senhor apanhava tanto aos pobres como aos contrabandistas profissionais, apanhava-lhes o material todo. Tirava-lhes o material e escondia. E no outro dia tinha pena deles e dizia-se, olha, ir lá a tal sítio, que traz lá de uma azinheira, de um arbusto, está lá o que eu vestirei. E assim sucessivamente durante muito tempo. Chegou a uma altura, reformaram-no. E o comandante, como achava estranho ele nunca apresentar serviço, chamou e perguntou-lhe, olha lá, ó Manel, em tantos anos de serviço, como é que nunca aplicaste uma multa a ninguém? E ele disse, é fácil, senhor comandante, é que é dos ricos, tinha medo, e dos pobres, tinha pena. E então nunca fui capaz de fazer nada a ninguém. O papo de martelo, que era um rabo de cavalo e depois fazia-se trancinhas, muitas trancinhas, e prendiam-se todas, virava-se para cima, prendia-se, acho que era ainda apanhado no meio, assim com uma fita que era para formar aquelas duas partes do martelo, mais ou menos assim, pronto, o meio cabelo não dá. Chamava martelo. Pois. E era uma ponta para cada lado. Havia outro que era assim, as pessoas faziam assim muito ajeitadinho com a mão, acho que era a choleta, que era assim, e fazia umas ondinhas aqui no cabelo, sempre muito vincadinhas. Era vincar com o tempo. Não havia secadores, não havia nada, pronto, era tratar, quem fizesse isto todos os dias, com o cabelo assim molhado, o cabelo apanhava aquele jeitinho assim de lado, aquelas ondulações muito fininhas aqui assim. E havia quem partisse o cabelo ao meio, a gente tinha cabelo comprido, quem partisse o cabelo ao meio e fazia duas tranças, e depois fazia aqui um rolo com as tranças, assim, até aqui, esta parte da cabeça, com as duas tranças. Vinha uma, passava pela outra, vinha aqui prender. E havia outro, que era o cabelo todo metido num quadro de tecido, uma rede própria, chamava-se chouriça. Lembras? E havia um que era o Santo António, também, lembro-me, esta paleta assim, era toda muito enrolada, muito enrolada. Esse era o Santo António. Aqui atrás, não sei como é que fazia, mas à frente lembro-me que eu já vi fotografias. Mas para trás era assim, era o Santo António também. E era o outro popo normal, só o cabelo, a trança feita e depois todo enrolado, era o popo. Era o popo normal também. Normal. Quem usava cabelo comprido, que nunca cortou, como as nossas mães, por exemplo, era o tal... Era só os popos. Os popos, era. Pronto. E havia tanto quem fazia essas tranças, quem fazia essa chouriça, e uns dias assim, para apresentar com aquela farda, é que era o popo de martelo. Popo de martelo. Malpica era na Senhora das Neves, há 1000 e tal anos.
Depois, contava ao povo que havia lá muita formiga no campo, lá da Senhora das Neves. E então, pronto, temos que mudar, temos que mudar, temos que mudar. O que é que eles pensaram? Soltaram as vacas e uma das vacas parassem, que as vacas andavam sempre no ar por causa da formiga, e uma das vacas parassem, é que começava o povo. Onde é que elas vieram parar? E eu a coço. É corso, mas pronto, coço à malpequeira. Vieram ir parar, portanto, que antes o povo era Malfica. Malfica. E quando veio para aqui, disseram, oh, aqui mal pica. Já picava mal a formiga porque aqui havia menos. E então, ficou aqui o povo, a primeira parte do povo é esta toda, pronto, construiu-se a igreja, começou ali no Coço, foi vindo e depois foi então crescendo para cima. O cemitério era à minha porta, era no Lar de São Pedro, é que era o cemitério da altura. Pronto, e ficou Malpica por essa razão, porque já não havia cá tanta formiga. Os